Estamos aqui na 14ª Bienal de Curitiba e eu estou expondo um conjunto de obras que tem duas características. De um lado tem fotografias e no lado oposto tem objetos, e aqui com o objetivo de falar da imagem plana, da fotografia e depois de falar da questão da imagem tridimensional, que são os objetos. Leonardo apresenta a exposição Metamorfose, que é um conjunto de obras inéditas que ele elaborou para este contexto. O ponto de partida dele é um estudo de simbologias e de linguagens. Estas são retiradas através do seu cotidiano. Leonardo é quase como um artista nômade, um flaneur, a visualizar e presenciar o mundo externo. Mas esse percurso todo dele é provavelmente guiado pelo seu subconsciente, porque é esse subconsciente que norteia, de uma forma ou de outra, o percurso dos seres humanos. Começando com as fotografias, na minha obra eu dou muito valor a questões do inconsciente. Eu tento juntar essas imagens através de uma intuição e finalmente, depois de que essas imagens são reunidas, eu acabo entendendo um significado que no começo era bastante obscuro. Leonardo Cossói possui um arquivo imenso de imagens por ele realizadas. Ele é norteado por essa simbologia, mas essa simbologia ela também está em movimento, está em transformação, assim como a lei do evolucionismo de Darwin. Então as simbologias nos guiam por caminhos que são um tanto quanto inusitados. Aqui é um antigo sinal de não estacionar. Aqui são marcas deixadas por sapatos, então a impressão que dá é que as pessoas também não estacionaram aqui, elas só passaram, né? E de novo, são objetos colocados no asfalto para não deixar que os carros passem ou que estacionem nesse lugar. Então, há um sentido na união dessas três imagens que você descobre depois de colocar as imagens em relação umas com as outras, né? Eu fotografei um arquivo em Palermo, na Sicília, que é o arquivo de um palácio. Eu passei por trás da parede do arquivo, inclusive nesse lugar onde eu passei, ela tinha se desmanchado. E o arquivo estava como que querendo sair pela parede, né? Eu achei interessante porque fez uma analogia com a questão da memória. A memória está sempre querendo aflorar. Tem uma parede segurando a memória e ela só funciona ou na hora que a gente tenta se lembrar de alguma coisa e vai lá pescar questões da memória, ou porque ela aflora sozinha, tá? E nos traz questões que às vezes a gente nem quer lembrar, tá? Cada momento em que fazemos uma curadoria de uma exposição de Leonardo Cossói é uma imersão nesse imenso arquivo e tentamos sempre nos nortear por imagens que nos guiam a um certo contexto. Então sempre tentamos nos alinhar em alguma simbologia para um certo agrupamento ou para criar uma certa narrativa. Mais uma questão do inconsciente que eu trouxe é a questão do desejo. E eu achei que essas árvores representam bem essa questão, porque elas lançam raízes no centro da árvore e depois, na medida que os galhos crescem, criam raízes menores, raízes secundárias. Então, todas as questões do desejo estão representadas. Tem um conjunto de 3 fotografias que eu dei um nome Fake News,
Na verdade, eu queria dar um título de All News are Fake News, né? Porque todas as notícias passam por um filtro de diversas mentes, né? A começar pelo repórter, depois o editor, depois o meio de comunicação, o jornal, a televisão. Então, nada fica como o fato era no momento que foi registrado.